João capítulo 15, verso 1 em diante. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, e permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Você pode se assentar. Nós já estamos no mês de junho, e praticamente o primeiro semestre de 2017 passou. E a gente precisa olhar para trás, olhar para os dias, para os meses que se passaram, e aprendermos, e fazermos uma retrospectiva para ver se nós fizemos alguma coisa para Deus durante os dias que se passaram. Olha no olho de quem está do seu lado e pergunta para ele: o que você fez para Deus no primeiro semestre? Não precisa responder. Nosso país é um país que está em recessão econômica, e parece que as coisas não andam. Mas isso porque ele é governado por pessoas incompetentes, corruptas. Mas já o reino de Deus não. O reino de Deus, ele não para e não pode parar. O reino de Deus tem um agricultor perfeito. Então, cada um de nós devemos sempre estar produzindo, inclusive nos tempos de crise econômica, política e etc. O nosso Deus é um Deus que deseja ver frutificação em nós. O texto que nós lemos aqui, João capítulo 15, é um texto fantástico, algumas coisas até de difícil interpretação. E quando nós olhamos para o que João diz nesses versículos do capítulo 15, nós temos coisas importantes para aprendermos. Sabemos que João é um dos 4 evangelhos. E é um evangelho diferente, não entra naqueles que nós chamamos evangelhos sinóticos, como os Mateus, Marcos, Lucas e João, que tem uma estrutura muito parecida. João, ele tem uma visão diferenciada.
E nós vamos ver que João investe bastante tempo e bastante conteúdo falando das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Se você ler o Evangelho de João, você vai notar que do capítulo 1 ao metade do capítulo 12, você vai ver um Jesus que está com o povo, fazendo milagres, ensinando o povo. Mas a partir do capítulo 12, nós vamos ver no 13 em diante, Jesus investindo muito tempo com os seus apóstolos. Nós vamos ver João capítulo 13, a cena do lava-pés, aonde eles estão reunidos, ninguém quer ser o menor, Jesus vai lá, lava os pés, dando uma grande lição de humildade. Depois nós vamos ver ainda no capítulo 13, Jesus prediz a traição de Judas. Também no capítulo 13, nós vamos ver Jesus falando para Pedro que ele irá negá-lo. Nós vamos ver no capítulo 14 a promessa da descida ao Espírito Santo, já sendo confiada essa verdade aos apóstolos. João capítulo 15 é esse discurso que nós lemos, da frutificação. João 16 vai falar da tristeza sendo transformada em alegria. João 17, Jesus orando por ele mesmo, orando pelos discípulos. E já em João capítulo 18, nós vamos ver Jesus sendo preso. Ou seja, nas últimas semanas que Jesus estava ali, nos últimos dias, podemos dizer assim, no seu ministério terreno, Jesus faz questão de investir horas e horas compartilhando aquilo que estava no seu coração aos seus apóstolos. É interessante que nós precisamos considerar essas palavras. Por quê? Porque Jesus saberia que a partir dali seria preso, iria para a cruz, morreria, ressuscitaria, seria assunto ao céu. Mas ali estavam informações importantes para aqueles discípulos, o que deveriam fazer depois que ele se fosse. Eu me lembro quando era criança, papai e mamãe, quando saíam de casa, eles sentavam nós três, eles olhavam nos nossos olhos, eles falavam: nós vamos viajar, vocês vão fazer isso, isso e isso. Se nós fazíamos o que eles mandaram, dava tudo certo. Se nós não fazíamos, sempre dava problema. Jesus estava indo, e ele olha para os seus discípulos e passa uma instrução extremamente importante. E aqui no capítulo 5 vai falar de frutificação, e o texto já começa dizendo: eu sou a videira verdadeira. Videira verdadeira, se tem uma videira verdadeira, provavelmente tem videiras que não são verdadeiras. Provavelmente tem videiras que são falsas. O termo que ele usa aqui no grego, alétinos, que fala sobre a autenticidade. É interessante nós notarmos que o povo de Israel já havia sido algumas vezes chamado de videira. Se a gente abrir Isaías 5:7, Jeremias 2:21, Oséias 10:1, todas essas passagens vai se referir ao povo de Israel como videira. Agora, é interessante quando nós olhamos essas profecias, todas as vezes que aparece, está associada com degeneração, algo que não deu certo. Nós vamos ver, por exemplo, Isaías 5:7, a vinha se convertendo numa planta selvagem. Nós vamos ver Jeremias 2:21, a videira virando uma videira estranha. Oséias 10, a videira estando vazia, infrutífera. Ou seja, todas as vezes fala de algo que estava degenerando. Quando Jesus inicia dizendo: eu sou a videira verdadeira, ele queria já orientar os seus discípulos que a salvação não estava neles em ser judeu. A salvação não estava naquilo que era praticado ali no templo. A salvação agora era Ele. Ele é a videira verdadeira, a solução, aquele que leva ao Pai. Não é a religiosidade. Quem leva ao Pai sou eu. Eu sou a videira verdadeira. Essas palavras continuam valendo até os dias de hoje. Não adianta conexão com a Assembleia de Deus, a religiosidade das denominações. Não é a Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia, Quadrangular. Quem salva é Jesus. Ele é a videira verdadeira. Não é a tradição cristã, não é o terno, não é a gravata, é o Senhor Jesus. E aqui nós olhando para esse texto, 4 perguntas. Nós podemos responder. Primeira, qual
é o propósito de Deus para nós? Você pode perguntar isso para quem está do seu lado? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor. Verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos. O recado é direto para mim e para você. O texto deixa bem claro. Todo ramo que estando em mim. Não está falando com o budista, não está falando com o povo do candomblé, não está falando para os ateus. A palavra é para os cristãos. A palavra é para mim e para você. Todo aquele que está em mim, Jesus está falando. E ele continua dizendo: aquele que estando em mim não dá fruto, ele corta. É interessante que aqui fica evidente que nós fomos chamados para a frutificação. E isso evidencia a maturidade cristã. A maturidade é algo essencial para a vida cristã. Tem pessoas que entram na fé cristã olhando apenas para os benefícios, olhando apenas para os seus direitos, podemos dizer assim. Daí tem a salvação, tem a autoridade no nome de Jesus, tem as bênçãos que o acompanham. Mas a maturidade do cristão é ele saber que tem direitos, mas também tem deveres. Quem quer apenas os direitos são crianças. Crianças, os deveres elas não gostam de fazer. Os deveres, elas fazem birra para ir para a escola, né, para tirar nota boa. Agora, o videogame ela quer, as guloseimas elas querem o direito. Tem crente que infelizmente ainda não amadureceu, só quer os direitos. Mas precisa ficar claro para você, há deveres também no reino de Deus. Você tem o dever de frutificar. E quando o texto diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, aqui fica evidente que Deus espera encontrar fruto na sua vida. E o ramo infrutífero, ele é cortado. Sabe por quê? Porque é impossível estar conectado em Cristo, é impossível estar ligado, recebendo a seiva de Cristo e ser infrutífero. Quem está recebendo a seiva de Cristo, este dá frutos, muitos frutos. A ligação em Cristo não falha. Ou seja, se está ali, mas não está frutificando, alguma coisa está errada na tua ligação com Cristo. Na prática, o que é isso, pastor Lediel? Na prática são aqueles que professam a fé, mas não praticam a fé. Na prática são aqueles que aceitam, mas logo abandonam. Quando nós olhamos para a palavra, Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 14, nós vamos ver o texto dizendo, quando Jesus estava saindo da cidade de Betânia, ele viu uma figueira. E naquela figueira, mesmo não sendo época de figueira, dar frutos, aquela figueira estava cheia de folhas. E o texto diz que Jesus vai com fome para pegar um fruto daquela figueira e não encontra nenhum. Então, Jesus lança uma maldição sobre aquela árvore, que então ela murcha e se torna infrutífera. Jesus diz, nunca mais darás frutos a ninguém. É interessante que Jesus não amaldiçoou os pecadores, as prostitutas, os publicanos. Agora, quando ele vai ali e encontra uma árvore que está cheia de folhas, mas não deu fruto, ele lança uma maldição que logo já tem uma consequência drástica. Isso aqui é interessante e ao mesmo tempo assustador. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira, se nem era o tempo de dar frutos? Justamente pelo fato que ela estava ali, cheia e carregada de folhas. A figueira, antes de aparecerem as folhas, ela já começa a ter os brotos dos frutos. Toda figueira que tem folhas, consequentemente, obrigatoriamente, se encontra o fruto. Mas aquela não. Aquela tinha aparência, mas não tinha o fruto da essência. E Jesus lança uma maldição sobre ela. Jesus queria ensinar já uma lição para os seus discípulos, porque a lição não era para a figueira.
A lição era para aqueles que estavam acompanhando ele. Jesus queria deixar bem claro: vocês que são meus seguidores, vocês precisam frutificar. Não adianta ter aparência, eu sou um dos 12. Eu sirvo Jesus, eu sigo Jesus, eu sou um dos apóstolos, eu prego no nome dele. Se não tiver fruto, está debaixo de maldição. Ou seja, aqui a gente percebe mais uma vez uma confirmação da lição do joio e do trigo. Olhando a plantação não consegue muito identificar, mas o agricultor ele sabe o que é joio e é fruto, e quando ele tira na colheita, ele vai separar o joio do trigo. Jesus está deixando bem claro que ele que sonda os corações, no reino dele, não tem espaço para crente camaleão. Aquele que se adapta em qualquer realidade. Na igreja é uma bênção e lá fora é uma maldição. Jesus está deixando bem claro que não tem espaço para o crente que pula no Espírito aqui na igreja e depois pula na Oktoberfest lá fora. Jesus está deixando bem claro que não adianta falar de amor familiar e depois pelo WhatsApp você cantar as mulheres dos outros ou os homens dos outros. Jesus está deixando bem claro isso. Não adianta você aqui falar em línguas e depois sair aí fofocando, murmurando e caluniando. Há maldição sobre aqueles que aparentam e não têm essência. E uma lição importante também, para aqueles que gostam de títulos e de posições e de cargos no reino de Deus. Porque eu sou o presbítero, eu sou o pastor, eu sou o fulano, eu sou o líder. Se isso é só para aparecer, só para ter um reconhecimento verbal, cuidado, porque ele vai procurar frutos. Não adianta ter só folha. O Senhor está procurando frutos. Aqueles que não frutificam são cortados, e o texto deixa bem claro, esse corte é na essência. Vira algo, um arbusto, um ramo secando e é lançado ao fogo. E o texto continua, olha só a continuação do versículo 2. Todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos. O ramo frutífero ele é podado. Fala para o teu vizinho novamente, você vai ser podado. Quem não produz é cortado. Quem está produzindo é podado, de qualquer jeito. Vai ter o trabalhar do agricultor em você. Eu me lembro do meu avô, pai da minha mãe, vô Jora, e era um homem apaixonado por plantas, né? Você chegava assim na casa dele, nós víamos árvores de todas as formas, né? Tipo piramidal, arbustos em bola, era um homem apaixonado pela natureza. E eu me lembro, certa vez, lá no quintal de trás, ele tinha alguns moranguinhos. E lá nos moranguinhos, ele ia e arrancava umas folhas. Aquelas folhas amarelinhas, aquelas folhas que estavam ali, mas não deveriam estar. E ele falava, aqui tem que podar. A poda tem justamente a intenção de fazer frutificar de uma maneira melhor. Ou seja, se esse ramo está sugando energia, está sugando a seiva, mas não está produzindo, corta esse, para que ela possa concentrar-se toda a seiva e dar outros frutos melhores. Se essa árvorezinha está crescendo numa direção que não vai dar resultado, vamos podar, para que ela cresça numa direção que dá resultado. Tem que mudar toda a estrutura do arbusto, para que produza mais frutos. O Senhor faz isso na minha e na sua vida. Agora, o problema é que nem sempre nós entendemos o processo da poda. A gente acha que, não, eu estou no Senhor e está tudo muito bem. Eu estou no Senhor, estou dando alguns frutos. E alguns caem na cilada do conformismo, sempre a mesmice, sempre a repetição daquilo, anos e anos na igreja e nunca evolui, sempre a mesma quantidade do fruto. Ei, o agricultor, ele está dizendo para você, eu vou ter que podar, eu vou ter que cortar, porque a minha intenção é que você produza mais, que você produza muito, que você cresça. E a poda, às vezes dói. Semana passada eu estava pregando aqui na sede, falando sobre a vida de José. E José era aquele menino
que precisava de algumas podas para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. José era aquele menino que teve que ser podado da capa que distinguia ele dos irmãos, teve que ser podado da barra do pai que ficava ali acobertando o tempo todo. Foi para o Egito, foi escravo, cresceu, depois foi podado também na casa de Potifar, revelações na cadeia, foi podado na questão de tempo, porque se esqueceram dele. Agora, todas as podas foram preparando José para um momento onde Deus queria que ele estivesse gerando frutos como governador do Egito, sendo uma bênção para o Egito e uma bênção para a nação de Israel. Na minha e na sua vida, tem coisas que precisam mudar. Na minha e na sua vida, há uma necessidade de crescimento. E na minha e na sua vida, vai ter a mão, como Paulo vai dizer, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir os seus propósitos. Vai nos aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus. A minha e a sua frutificação tem também um objetivo. Primeira pergunta está respondida. Qual é o propósito da nossa vida? Frutificar. A segunda pergunta que nós podemos aqui fazer, então, se é para mim frutificar, com que objetivo? Com que propósito? O texto deixa bem claro ali no verso 11. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O objetivo da minha e da sua frutificação, os nossos frutos são para glorificar o Pai, glorificar a Deus. E o texto, na sua profundidade, deixa bem claro, glorificar a Deus vai muito além de uma língua confessando o Senhor. Isso é bom, devemos usar a nossa língua, os nossos lábios para confessar o nome do Senhor, para adorá-lo, para exaltar a sua grandeza. Agora, Jesus está dizendo: o que glorifica o Pai é os frutos que vocês dão. É o seu comportamento diário, é a sua vida diária, é o seu proceder no trabalho, é o seu proceder na igreja, é a maneira que você honra a sua família, é a maneira que você honra a sua liderança. A tua maneira de viver, não nos domingos, mas entre os domingos, é que vai fazer realmente o Pai ser glorificado ou não. É interessante que o texto vai dizer que o Pai é glorificado pelo fato de nós darmos muito fruto. E é interessante que quando nós frutificamos, nós provavelmente, receberemos algum tipo de reconhecimento. E aí existe um grande cuidado, porque o texto deixa bem claro, a glória não é do ramo que frutifica, a glória é do agricultor, a glória é do Pai. Há um perigo no meio eclesiástico também, de você se orgulhar por aquilo que você está produzindo, por aquilo que você está fazendo e cair numa cilada de Satanás. Pedro, lá em Atos capítulo 10, tem a visão do lençol descendo, de repente alguém chama ele vai atender um pedido de Cornélio para a casa de Cornélio. Pedro vai, ao chegar lá, Atos capítulo 10, verso 25, o texto diz, quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando a Pedro. Olha a resposta de Pedro, mas Pedro o fez levantar dizendo, levanta, eu sou homem como você. Aqui era um Pedro convertido. Se fosse, quem sabe, antes dele ter negado Jesus, não sei não, se ele não teria recebido essa adoração. Aqui era um Pedro convertido, direcionado pelo Espírito Santo, com a consciência madura, sabendo, a glória não deve ser para mim, a glória é de Deus. Homens de Deus, mulheres de Deus, não tentam ser Deus. E cuidado com o que você ouve por aí. Teve um famoso pregando esses dias no grande congresso do Brasil, dizendo que nós somos semideuses quase, né? Porque filho de peixe, peixinho é, e filho de Deus. Por favor, cuidado com a proposta satânica. Foi desse mesmo jeito
que o diabo enganou Adão e Eva. Se comeres do fruto, sereis como Deus. Nós não somos Deus, nós somos filhos de Deus. A frutificação não é para a nossa glória, a frutificação é para o Pai, a frutificação é para Deus, para a glória de Deus. Os nossos braços, o nosso louvor, a nossa produtividade tem sim o objetivo, é glorificar o Criador de todas as coisas. Para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós olhando aqui o texto, nós podemos ver que a Bíblia Sagrada ela vai deixar claro que todos aqueles que se confundiram, quem merece a adoração, caíram em grande desgraça, começando por Satanás que quis ser igual a Deus. A Bíblia vai contar a história de Nabucodonosor, que olhando a sua grandeza, quis ser glorificado como Deus. Deus o fez pastar anos seguidos como animal. A gente vai ver um dos Herodes, olhando para tudo que ele havia conquistado, querendo ser igual a Deus, é morto na mesma hora, comido de bicho. Não se confunda, o objetivo dos frutos é glorificar a Deus, a glória é dele. Segunda pergunta então está respondida. Tem o objetivo de glorificar a Deus. Se eu glorifico a Deus com o meu fruto, e eu só produzo fruto se eu estou ligado em Cristo, aqui surge uma outra pergunta que o texto também responde. Como eu faço para permanecer ligado, conectado nele? O verso 7 vai deixar bem claro isso. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras em vocês, darão muitos frutos. O permanecer em Cristo fala de intimidade, é relacionamento, ou seja, deixa bem claro que o fazer para Deus é uma extensão de quem nós somos em Deus. A seiva divina precisa estar em nós por essa conexão, e consequentemente nós vamos produzir frutos se estamos conectados nele. Quando nós falamos de intimidade com Deus, que gera essa frutificação, a gente olhando para toda a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar muitos exemplos de pessoas que não queriam apenas as bênçãos de Deus, eles queriam relacionamento com Deus. Estes sim, permaneceram nele. A gente vai ver um Abraão sendo agraciado pela presença de Deus, e o Senhor então a partir daquele momento faz uma proposta para Abraão: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, crê em mim, Abraão, eu vou te levar para uma terra que você não conhece, e mesmo ainda em idade, não tendo filhos, de ti, eu vou gerar fruto, de ti farei uma grande nação, e abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, você será uma bênção por onde passar. Nós vamos ver um Abraão, guardou aquela palavra no seu coração, permaneceu naquela palavra, aonde ia, construía altares ao seu Deus, buscava a conectividade com o seu Deus, consequentemente, permaneceu e cumpriu o seu objetivo. A gente pode olhar a vida de Moisés, que libertou Israel da escravidão também, obedecendo às instruções do seu Deus. Mas você vai ver um Moisés que tinha fome por Deus. Você vai ver um Moisés que queria a presença do seu Deus. Você vai ver um Moisés que talvez nos tempos bíblicos, só no tempo de Jesus e no tempo do profeta Elias e Eliseu que aconteceu tantos milagres. Moisés era aquele que viu o mar se abrir, viu as 10 pragas para libertar o povo. Moisés era aquele que viu Deus alimentar o povo com o pão do céu, viu água saindo da rocha, viu a coluna de fogo durante a noite, a nuvem de dia guiando o povo. Nós vamos ver Moisés vendo Deus derrotando os seus inimigos, vamos ver Moisés tendo experiências com Deus. O povo se rebela, Moisés queria ficar na presença de Deus. Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu não vou mais com esse povo, estão rebeldes, são idólatras, ainda o Egito está no seu coração, mesmo quando saíram do Egito. E nós vamos ver então
Moisés lutando com Deus e dizendo: Senhor, nós precisamos de Ti, não aceito que mande um anjo, nós queremos a Tua presença, nós queremos que vá conosco. E nós vamos ver lá no capítulo 33 de Êxodo, quando Deus diz: tá bom, Moisés, eu vou atender o teu pedido, não por esse povo, mas por você, eu vou com vocês, continuarei guiando esse povo. O que mais, Moisés, você deseja? E Moisés vai ainda dizer: Senhor, mostra-me a tua glória. Alguém que tinha fome de conhecer mais e mais o Senhor. Eu não sei o nível espiritual que você tem com Deus. Eu não sei quantas experiências você já teve com Deus, mas eu quero dizer para você, o Senhor deseja se revelar de uma maneira muito intensa ainda na sua vida. O que nós conhecemos de Deus ainda não é nem 1% do que Ele tem para se revelar para nós. O que nós precisamos fazer? Querer, desejar, porque quem procura Ele de todo o coração acha, Ele se revela. Nós vamos ver, por exemplo, Samuel, um Samuel que, menino ainda, ouve a voz do Senhor, e a partir daquele momento, não mais perde a sensibilidade dessa voz. Por isso foi um dos grandes juízes do povo de Deus, porque permaneceu naquela conectividade, desejando o seu Senhor. Nós vamos ver um Daniel, que estava na Babilônia, e lá ele toma a decisão de não se contaminar com os manjares do rei, e desenvolve um hábito de 3 vezes ao dia, orar e clamar ao seu Deus. Por isso, fez a diferença e frutificou. Nós vamos ver o Neemias, que quando ouve falar que os muros estão destruídos, ele vai a chorar, ele vai a clamar na presença do seu Deus, que o chama para uma grande missão e faz a diferença na vida dele. Se nós pegarmos todos os heróis e heroínas da palavra de Deus, nós vamos ver a prática da oração. Não tem como permanecer frutificando na videira sem a busca por essa conexão. O Senhor continua dizendo ao seu povo: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo. Quem tem ouvido, ouça, porque entre muitas vozes que tem na nossa sociedade hoje, na contemporaneidade hoje, cuidado para você não perder a conexão com os céus. É isso que vai fazer você frutificar. Oração. Tem que manter a conexão com Deus. É interessante que o texto vai falar: e se a minha palavra permanecer em vocês. Quando eu leio esse texto, eu logo me lembro do que o próprio Davi vai dizer no Salmo 119. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É interessante o texto de João 15. Fala de frutificação, ele vai falar de mandamentos, ordenanças, ensinos, que é para a palavra permanecer em nós, e vai falar de amor. É uma conexão entre essas coisas fantásticas, talvez até algumas coisas misteriosas, mas é aquilo que nós precisamos na nossa vida. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós precisamos entender que a obediência a Ele está diretamente associado com o nosso amor por Ele. Nós precisamos amar a Deus obedecendo a Ele. A palavra dEle precisa estar no nosso coração, para que a partir disso nós venhamos dar bons frutos. Paulo, entendendo isso, ele vai dizer, sobre a renovação da mente: não vos conformeis com este mundo, ou seja, vocês têm que frutificar. Não conforme com o mundo, mas transforme como? Pela renovação do entendimento de vocês. O que gera a renovação do entendimento? É a santa e genuína palavra de Deus. Jesus, depois do seu sermão do monte, ele vai finalizar o grande sermão, contando aquela história que você conhece, e aqui eu já repeti algumas vezes. 2 casas são construídas, uma sobre a rocha, uma sobre a areia. Problemas virão sobre as duas, os rios se enchem, a chuva cai, vem o vento, vem as tempestades, a casa que está sobre a areia cai, a casa que está sobre a rocha permanece, e o Senhor faz a aplicação.
O próprio Jesus faz aplicação. Aqueles que ouvem as minhas palavras, mas não praticam, são como a casa que está sobre a areia, vai cair. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, guardou no coração, a palavra permaneceu nele, vai vir os problemas da vida, essa casa vai permanecer, vai subsistir. Às vezes a gente esquece a parábola que Jesus contou em Mateus 21, a parábola dos 2 irmãos, e não é a parábola do filho pródigo. Mateus 21, Jesus conta que um pai chega para um dos seus filhos e diz: filho, por favor, vai trabalhar na lavoura do pai. E o filho diz: sim, pai, eu vou. Mas o tempo passa e o filho não vai. O pai chega para outro filho e diz: filho, vai trabalhar na lavoura. E o filho diz: pai, eu não vou, estou cansado. Mas depois ele para e pensa e decide ir. Jesus, ele só faz uma pergunta: qual deles fez a vontade do pai? Às vezes nós nos enquadramos nessa realidade. A gente canta, a gente louva, a gente memoriza versículo, a gente prega, a gente compartilha no Facebook, bota no Twitter, manda videozinho no WhatsApp sobre isso, mas o Senhor está querendo saber se nós estamos praticando a palavra dEle. Só quem tem a palavra em si, quem permitiu que essa palavra todos os dias esteja purificando os caminhos da mente, os caminhos do coração, conseguem frutificar nele, obedecendo aos ensinamentos. Nós aqui então respondemos a terceira pergunta: como permanecemos nele? Ligados com ele. É oração e palavra, é palavra e oração, é o arroz e feijão que mantém o crente firmado na rocha. Aquilo que nós ouvimos desde criança, estamos aí ouvindo há anos, faz a diferença, faz com que permaneçamos naquele que é o dono da vida. Por fim, o fruto desta ligação. Qual é o fruto que o Senhor quer ver em nós? E aí entra esse mistério de frutificação, ensinamentos e amor. O texto vai dizer: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. O verso 17: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Como eu disse, obediência ao Senhor e amor anda junto. No capítulo anterior, João 14:15, algo que muitos esquecem, Jesus vai deixar bem claro: se vocês me amam, obedecerão aos meus ensinamentos. E aquele que permanece no amor, continua mantendo a chama do amor. Ou seja, o amor de Deus em nós, a seiva do amor entrando em nós, vai gerar frutos de amor. E é isso que o Senhor deseja ver em mim e em você. É interessante que a sequência que o Senhor ele vai abordando é uma sequência lógica. João capítulo 13, lá depois do verso 34, 35, ele vai dizer: um novo mandamento vos dou. Um novo por quê? Porque esse mandamento que ele vai dar, e ele vai dizer assim: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Agora é numa outra perspectiva. Esse é um versículo do Antigo Testamento, mas agora é na perspectiva prática. Eles viram como Jesus estava agindo. E Jesus então vai dizer: com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aqui está a incompreensão da igreja contemporânea. É uma igreja que tem muitas vezes estruturas físicas, é uma igreja que tem muitas vezes dinheiro, é uma igreja que tem muitas vezes recurso, é uma igreja que tem muitas vezes ministérios, departamentos, mas é uma igreja que muitas vezes tem perdido a essência do verdadeiro amor. E quando eu falo em igreja, eu estou falando de mim. Quando eu falo em igreja, eu estou falando de você. É nisto que nós vamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus. As 2 últimas semanas eu estive ministrando nas escolas de Blumenau.
a palestra, a família não era digital. E é interessante quando você olha para aqueles adolescentes, você consegue identificar aqueles adolescentes que são do grupo do surfista. Geralmente tem um cabelinho mais comprido, né, tal. Você consegue perceber que eles pegam mais sol. Você olha, vê um grupinho de preto com um monte de camisa de bandas de rock. Grupinho dos roqueiros. Você olha nas escolas, você percebe pela maneira deles se comportarem quem eles são. Nós somos e precisamos ser conhecidos pelo que o Senhor nos diz, e não pelas propostas de tradições. O Senhor não quer que nós sejamos conhecidos pelo povo que no domingo e no sábado vão para a igreja, pelos homens que usam terno e gravata, pelas mulheres que usam vestidão e cabelão. Tudo isso é bom? É. Mas não é isso que nos identifica como servos do Senhor. O que nos identifica como servos do Senhor é o amor. É nisto que vocês serão conhecidos como meus discípulos. E o mais importante aqui, ameis uns aos outros como eu vos amei. Não é o padrão do mundo egoísta. É Ele, é Jesus, que olhou para a pecadora com amor. Não peques mais, vai mulher. Não permitiu que aquela mulher morresse aos seus pés. É aquele que pega um Zaqueu, um homem totalmente discriminado na sua sociedade, entra na sua casa, o ama, o ajuda e muda a sua história. É aquele que quando vê os amigos não senta no sofá e diz, agora vocês vão lavar os meus pés. Mas é aquele que pega o pano, pega a água e lava os pés dos seus amigos. É aquele que diante dos seus inimigos na cruz, olha com olhar de misericórdia dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o padrão de amor que nós devemos amar, e só consegue esse nível absurdo quem está conectado na seiva. Mas por favor não esqueça, Ele é o padrão de amor. Não é os filmes românticos, não é as novelas românticas, Ele é o nosso espelho de como devemos amar. E aí você entende porque Ele vai chegar para um Pedro desiludido, lá depois que ele havia ressuscitado, Pedro havia negado, não mais acreditava que estaria fazendo parte do time, e daí você vai ver que só consegue amar gente, como ele ama, quem o ama. E daí Jesus vai lá para restaurar Pedro, negou 3 vezes e vai receber 3 perguntas agora, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Todas as vezes que Pedro, começa dizendo, eu gosto de ti, tu sabe todas as coisas, mas todas as vezes que Jesus pergunta, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo? Jesus vai dizer, então tá, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Cuida dos meus cordeirinhos. Tu me ama? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me ama mesmo? Então você precisa entender uma coisa, a maneira de você expressar o teu amor para comigo, é se envolvendo com gente, é amando gente. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Estava dizendo, Pedro, vai passar um monte de barra pesada na tua mão, vai ter gente te caluniando, vai ter ovelha rebelde, vai ter até uns bodes aí te atrapalhando, vai ter pessoas que vão falar mal de você, vão murmurar, vão tentar passar você para trás, mas Pedro, tu me amas? Então, você vai cuidar deles. Se Jesus tivesse dito assim, Pedro, tu amas os meus cordeirinhos? Tu ama as minhas ovelhas? Pedro ia titubear. Mas Pedro respondia, eu amo o Senhor, portanto, eu sei qual é a minha missão. E provavelmente, na mente de Pedro, muitas das vezes que ele estava na obra, olha, ele deve ter se lembrado dessas palavras. Aqui está alguém difícil de lidar.
Aqui está alguém complicado, mas se Deus permitiu chegar até mim, eu preciso cuidar dessa pessoa, não por amor só a ela, mas por amor àquele que me resgatou, aquele que me salvou, aquele que me chamou para frutificar. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E aqui, se você entende um pouquinho de português, você vai perceber que é para o já, é para o agora. O recado de Jesus não foi: Pedro, vai chegar o dia que eu vou precisar que você apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então, toda oportunidade, naquele momento, ajuda, acolhe, mostra o caminho para as minhas ovelhas. Ei, irmão, o Senhor te chama para evidenciar os frutos do amor, não é depois que você se formar. Não é depois que você ter a tua casa própria, não é depois que você ter o teu doutorado, ter os teus filhos. Deus te chama para já. Frutifica com o que você tem. É agora, é já os planos dele para a nossa vida. Então se envolva com gente, deixa ele realmente a passar em você, encher você com a seiva do amor, e que essa seiva venha espalhar-se nas pessoas que te conhecem, que convivem com você. Há pessoas que passarão na sua vida, e só em você elas vão ter a oportunidade de conhecer o amor de Cristo. Não desperdiça isso. O texto finaliza: vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Naquela época, geralmente, os discípulos faziam uma leitura dos rabinos, e eles escolhiam os seus rabinos, seus rabonis para seguir. Com Jesus foi diferente. Ele passava, ele escolhia, e ele escolheu os seus discípulos. E isso continua acontecendo. O Senhor escolheu a mim, o Senhor escolheu a você, derramou sobre nós a tua graça, e por isso nós estamos aqui. E é interessante que esse chamado é para que dê um fruto, e um fruto que permaneça. Ou seja, não está falando aqui de recursos financeiros, não está falando aqui de outros recursos a não ser aqueles que são investidos em gente, porque gente é eterna. Aquilo que nós fazemos para a gente é o que permanece. E é interessante quando a gente olha Jesus, o contexto que ele estava inserido, e faz uma comparação. Os grandes impérios que passaram, vem Alexandre o Grande, recebendo instrução de Aristóteles, dizendo: se você quer realmente dominar uma cultura depois de vencer as batalhas ali de conquista de território, implanta a sua cultura lá. E daí a gente vê a helenização do mundo na liderança de Alexandre o Grande com o povo grego. E por isso a língua grega é espalhada ali em todo o mundo conhecido da época. Eles vinham, dominavam, colocavam a cultura, porque pensavam que dessa maneira as coisas dariam certo, eles seriam inesquecíveis, aquilo permaneceria para sempre. Não permaneceu. Vem o Império Romano, destrói o Império Grego. Ainda a cultura da helenização estava sim ali, mas logo se perdeu. E nós vamos ver que o Império Romano, eles tinham outro foco. O foco para que a nossa cultura, para que o Império Romano permaneça, nós vamos investir nas legiões. E aonde eles iam, eles devastavam os inimigos, e lá implantavam núcleos em algumas cidades estratégicas, com os soldados romanos, legiões. Jesus vem durante o Império Romano. E se a gente faz uma comparação da magnitude daqueles imperadores, a magnitude daquelas legiões romanas, a magnitude do Império Romano comparado com o Nazareno, que veio da Galileia, região mais significante, que escolhe 12 homens meia boca, o melhorzinho que tinha lá era um tal de Judas, homens meia boca. Quando a gente olha para Jesus com aqueles homens, não vai usar arma? Não. Não vai usar a inteligência que os gregos usaram? Não. Não vai um grupo maior de soldados? Não. A arma deles é o amor.
A arma deles é o amor, e quem olhava aquele grupo, olhava para o Império Romano, jamais imaginavam que o tempo iria passar. Aquele grupo de Jesus, que proclamava o amor, esse permaneceria para sempre. O Império Romano caiu, outros impérios vieram, caíram, mas o cristianismo continua de pé, com a bandeira do amor levantada. Hoje nós estamos aqui com o propósito, frutificar pelo amor. Levantamos a bandeira do Evangelho e dizemos, Ele é o nosso Senhor. Não nos ensinou a fazer justiça com a própria mão, nos ensinou a amar, e esse é o fruto que permanece. Se coloque em pé nessa noite. Nós vamos encerrar essa mensagem. E você precisa olhar para a sua vida. Você precisa olhar para a sua vida. Diante da palavra, das perguntas que foram respondidas aqui, 4 perguntas. Você tem frutificado em prol do reino de Deus? As pessoas te conhecem pelo amor? As pessoas te conhecem pelo quê? Pelo teu sobrenome conhecido na cidade? Pela tua brabeza? As pessoas te conhecem porque você é o dono daquela empresa, porque você tem alguma posse, porque você tem um doutorado. Por que as pessoas te conhecem? As pessoas que passam por você precisam enxergar um fruto, o fruto do amor. Esse é o fruto que vai permanecer. E isso começa onde você está, na sua casa, na sua vizinhança, na sua igreja, no seu trabalho. O que nós precisamos entender? Fomos chamados para frutificar. E que as propostas desse mundo não venham te impedir de florescer e frutificar em prol do reino de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, e o nosso pastor presidente estará orando com toda a igreja. Meus queridos de cabeça baixa, ouvindo essa palavra, que você possa refletir. Como que está a minha produtividade? Que tipo de fruto eu estou dando? Eu estou glorificando a Deus através da minha produtividade? São perguntas que foram formuladas que você deve fazer para você mesmo. Eu nomeeis para que vades e dê fruto. O Senhor espera de mim e de você fruto. Frutos que venham glorificar o seu nome. Será que o Senhor pode ver frutos na tua vida? O que você está fazendo está glorificando ao Senhor? Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos por essa palavra que nos confronta, essa palavra que nos leva a ver como está a nossa produtividade. Fomos chamados para frutificar, e sabemos que a frutificação e frutos de amor, frutos que glorificam o teu nome, é que vão fazer a diferença. Assim, Espírito Santo, venha sobre nossas vidas de uma forma que nós possamos sempre frutificar para honrar e glorificar o teu nome. Espírito Santo, ensina-nos a colocar a tua palavra em prática para que possamos frutificar. Não queremos decepcioná-lo, não queremos frustrar os teus planos e propósitos na nossa vida, como tu fosse naquela figueira e não achaste fruto. Espírito Santo, nós não queremos ser infrutíferos e nem frustrar os teus propósitos na nossa vida, mas nós queremos frutificar. Ensina-nos a frutificar como crentes, como servos fiéis, como homens lavados pelo teu sangue, e que possamos dar frutos e frutos de amor, frutos
que realmente somos pessoas compradas e lavadas pelo teu sangue, e agora estamos realmente dando frutos de pessoas que seguem a Cristo. Por isso nós levamos o nome de cristão, porque seguimos a Ti, ó Cristo, e que não venhamos negar essa verdade através de nossa vida sem fruto. Nós não podemos negar, nós não podemos ser uma contradição ao nome que levamos de cristão. Deus, nós queremos realmente aquilo que somos por fora, sermos por dentro, e que o Teu nome venha a ser glorificado em tudo. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.